Olá, aqui quem fala é o professor Ricardo e sejam todos bem-vindos ao podcast Rádio Donato. É o trabalho de protagonismo juvenil da turma do 8º ano C de 2020. Sejam todos bem-vindos. Olá, eu sou o Rubens do 8º ano, vou falar que é um podcast. Historicamente, o termo podcast tem origem na junção de duas palavras, de iPod, dispositivo reprodutor de áudio de Apple, e broadcast, palavras em inglês que significa transmissão. Em 2014 foi criado um programa chamado iPod, que permite baixar automaticamente transmissões da internet para iPods. Nos dias atuais, os podcasts desprenderam desse formato de origem e são bem mais independentes em todos os sentidos, desde a criação até a publicação. Basicamente, se tornou uma espécie de programa de rádio online, com a vantagem de que o ouvinte pode acessar o player enquanto quiser e quantas vezes quiser, sem ter que conectar no momento do programa. A intenção é criar e disponibilizar o conteúdo e áudio para que usuários da internet, tanto alunos e professores e sociedade em geral, abordam assuntos relativos ao colégio. O podcast Rádio Donato é parte do nosso trabalho de protagonismo. Sendo assim, nosso programa piloto terá como assunto o protagonismo juvenil. Ok, isso aí foram as palavras do Rubens. Agora vamos dar continuidade ao podcast. Agora é com você. Olá, sou o Theo, aluno do 8º ano e vou Você, Theo? ideia de produzir o Rádio Donato. A ideia de produzir um podcast Rádio Donato surgiu nas aulas de protagonismo, pois entendemos que a proposta de se produzir um podcast estava em sintonia com o objetivo da disciplina. Por ser um tipo de mídia de informação, comunicação, que são bases no processo de aprendizagem, o Rádio Donato vem com essa ideia de ser um veículo de comunicação que vai propagar informações relativas ao colégio, disciplinas e rotinas gerais do colégio. Boa, Theo, obrigado. Agora o Rubens Brito vai falar um pouco sobre o que é o protagonismo. O protagonismo é o processo de protagonizar e de ser o protagonista, o figurante principal de uma apresentação. Deriva do grego protagonista, de onde protos significa principal ou primeiro. Agniastes significa lutador ou competidor. Protagonismo é um termo muito usado no teatro, no cinema, na novela e etc., para se referir ao personagem principal da encenação. Ok, Rubens, obrigado. Agora, Theo, responde para nós aí o porquê o protagonismo juvenil é importante. O protagonismo reforça o compromisso das escolas com a formação integral dos estudantes, promove o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica, desenvolve a autonomia, a capacidade de tomar decisões e a responsabilidade dos jovens alunos. Gostei, Theo, principalmente da questão aí, né, de capacitar os alunos a ter responsabilidade quanto às próprias ações. Agora, continuando, o Rubens vai falar um pouco sobre a história. Vamos lá, Rubens, é com você. O termo protagonismo juvenil há muito tempo vem sendo utilizado na área de educação. A ideia que define um jovem protagonista no processo educativo e foi criado pelo Antônio Carlos Gomes da Costa, educador mineiro que desenvolveu essa prática educativa para jovens. Segundo Antônio Carlos, neste processo, os jovens se tornam os elementos centrais da educação. Participam ativamente de todos os processos, desde a elaboração e execução até avaliações das ações dos jovens. Assim, o protagonismo forma jovens a pessoas mais autônomas e compreendimentos socialmente. Ok, obrigado, Rubens. Agora o Theo vai fazer a contribuição dele aí, né, com o mesmo tópico do Rubens, o que é ser um jovem protagonista. Com você, Theo. No protagonismo juvenil, o jovem protagonista é o ator principal em ações que resolvem
ou tentam resolver problemas ocorrentes no ambiente escolar, nos grupos sociais, nas comunidades ou na sociedade de maneira geral. Neste tipo de ação, há a influência do jovem no meio social para resolver problemas reais. É uma forma de educação para a cidadania, onde o jovem toma iniciativa. A fonte da iniciativa do jovem é a responsabilidade ou compromisso. Ok, então, obrigado. Agora o Rubens vai falar um pouco sobre os pilares do protagonismo juvenil. Os pilares, né? Quais são as bases deles, quais são as alicerces. Liberdade. Na raiz das ações está uma decisão consciente, iniciativa, que parte da ação. Compromisso. Disposição de responder por seus atos, responsabilidade. Atitude. Futuro da disciplina e da visão inspiradora do futuro. Quando você sabe exatamente aonde quer chegar e o que fazer para chegar lá, a atitude e o impulso necessário para transformar as ideias em ações concretas. A atitude é um dos principais pilares do protagonismo. Ou seja, né, tem 4 pilares aí, né? Rubens citou os 3 principais: liberdade, iniciativa, compromisso e atitude também, né? Colocar em prática tudo aquilo que foi pensado, né? Idealizado. Agora o Theo vai falar um pouco o que é o protagonismo juvenil e para que ele serve, né? Com você, Theo. O protagonismo é um tipo de ação de intervenção no contexto social para responder aos problemas reais, onde o jovem sempre é o ator principal. É uma forma de educação para a cidadania, não pelo discurso das palavras, mas pelo discurso dos acontecimentos. Protagonismo juvenil significa tecnicamente o jovem participar como ator principal em ações que não dizem somente a respeito da sua vida privada, familiar e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou nas sociedades mais amplas. Outro aspecto do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de iniciativa, que é a ação como fonte de liberdade, que é a opção e como fonte de compromisso, que é a responsabilidade. Na raiz do protagonismo tem que haver uma opção livre do jovem, ele tem que participar da decisão se vai ou não fazer a ação. O jovem tem que participar do planejamento de ações depois de participar na execução da ação, na sua avaliação e na avaliação dos resultados. Ótimo. Falou bem, né? Ter opção é uma liberdade. Agora o Rubens vai falar um pouco o que o jovem ganha, o que é o proveito dele, praticando, né, o protagonismo. Com você, Rubens. A participação autêntica nos projetos de protagonismo pode ser refletida para o jovem num ganho de autonomia ou autoconfiança e autodeterminação numa fase da vida em que ele se procura e se experimenta, empenhado que está na construção da sua identidade pessoal e social e no seu projeto de vida. Em resumo, né, o jovem, enquanto protagonismo aí, ele que determina qual o futuro dele, né, qual o caminho ele vai percorrer. Ótimo, Rubens. Até agora fala um pouco para nós, qual é o legal de ser um jovem protagonista? A mais básica de todas as maneiras de ser protagonista na vida é desenvolver as atitudes, habilidades e conhecimento que nos posiciona no mundo, como sendo parte da solução dos problemas que vão surgir no decorrer da vida, tanto daqueles que estão ao nosso redor como longe da gente. Ok, então pessoal, esse foi o podcast piloto no nosso primeiro episódio do Rádio Donato. Esperem que tenham gostado e até a próxima.